Vou partir de duas frases. Uma, que é o título da minha palestra, é: Eu creio na Santa Igreja Católica, que é uma das verdades que nós professamos no credo. A gente fala da Santíssima Trindade e nas obras atribuídas a cada pessoa. Todas as obras fora do interior da Santíssima Trindade são das três pessoas. A única coisa que não são das três pessoas são as relações divinas. O Pai gera o Filho gerado pelo Pai, e os dois engendram o Espírito Santo. Só isso. As outras, todas as obras são da Santíssima Trindade, das três pessoas. Por exemplo, a criação do mundo, tudo isso. Então, ao Pai nós dizemos: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A gente atribui a criação a Deus Pai. E ao Filho, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, toda a obra da encarnação e redenção. Foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, ressuscitou, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, de onde vira julgar os vivos e os mortos. Isso é o Filho. Agora, o Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo e as obras dele. Quais? A Santa Igreja Católica. A comunhão dos santos, a santificação, a remissão dos pecados, que é o perdão, a ressurreição da carne e a vida eterna. Então, eu vou fixar nesse ponto. Creio na Santa Igreja Católica. E aquela frase de Santa Teresa, quando ela morreu, ia morrer, né? Eu quero morrer filha da Igreja. Quero morrer filha da Igreja. Isso aqui é bonito, né? Porque ela também foi muito criticada, muito falada, muita coisa que acontecia, né? Que ela teve que andar muito, teve muita contradição na fundação, né? Dos Carmelos. Alguns acusavam até de herege e não sei o quê. Muita gente era contra, né, a reforma do Carmelo. Mas no fim ela dizia: eu quero morrer filha da Igreja, obediente à Igreja. Então, eu vou me basear sobretudo nesse livro daquele arcebispo americano, Fulton Sheen, O Corpo Místico de Cristo, que é a Igreja. Corpo Místico de Cristo, que é a Igreja. Esse livro é muito bom, tem aí. Bom, nessa barafunda que está o mundo de hoje, cada um fala o que quer, principalmente nas redes sociais, na internet, onde todo mundo virou mestre, profeta e começa a falar, né? E falar como se fosse o doutor substituto da Igreja. A maioria desses sites e desses que vêm no YouTube, a maioria deles, eles têm audiência porque criticam. É a arte de criticar. Então, criticando, todo mundo vai ver. Não é? Aí sempre aparece. Viu aquele padre que fez aquela coisa lá? Aquele outro padre lá que dançou na igreja, não sei lá. Aí todo mundo vai ver. Viu? Olha, absurdo esse padre lá. Viu o que o Papa falou, não sei o quê? Olha lá, absurdo. Viu o arcebispo falando de tal? Viu o cardeal falando de tal? Quá, 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 quá. Mordendo. Claro, são coisas que a gente lamenta. Quando falam comigo isso, o que o senhor diz? Olha, estão erradas essas coisas que acontecem, mas está faltando a fé na Igreja. Todo mundo critica. Peraí, vocês ficam peritos na arte de criticar. Deixa isso para os hereges protestantes. Eles já criticam a Igreja.
Deixa isso para Edir Macedo, Silas Malafaia, Valdomiro Santiago. Deixa eles criticar a igreja, porque eles não são da igreja, eles não são da nossa família. A gente não fala assim da nossa família. Da família da gente, a gente preserva, né? Poxa, minha família, meu irmão, minha irmã, vou sair botando a boca no mundo. Viu o que minha irmã fez? Era sem vergonha. Você fala isso da família? Não. Sua irmã cometeu um deslize, uma coisa errada. Aí você faz o quê? Bota na internet? Viu, minha irmã fez. Da família da gente, ele não fala. Por quê? Porque é da família. Nosso Senhor disse que na família dele, que é a igreja, é a família de Nosso Senhor, a família dele vai ter virgens sábias e virgens loucas. Vai? Nosso Senhor disse. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens. O reino dos céus é a igreja. Quando ele fala reino dos céus é aqui, hein? Não é lá em cima não. Lá em cima não tem ninguém errado, todo mundo certinho. Então quem quer uma igreja certinha, sem nada, deve morrer. Aí no céu não vai ter problema nenhum. Os problemas estão aqui. Então na igreja que Jesus fez, vai ter virgens loucas e virgens prudentes. Vai ter trigo e vai ter joio. Vai ter peixes bons e ter peixes ruins. Que no fim do mundo vai ter a separação, jogar fora. Então, não é para a gente ficar o tempo todo criticando. A gente pode, quando é útil ou necessário, advertir alguém, aí sim, mas ficar falando o tempo todo disso e só prosperar nisso, não é amor à igreja. Então, eu creio na igreja católica, e não só, eu amo a minha igreja católica. Eu quero morrer filho e filha da igreja católica. Então, a primeira coisa. Bom, no Antigo Testamento, qual era o centro do povo de Deus? Era o tabernáculo, né? Tabernáculo, que eles começaram a montar por ordem de Deus no deserto. Eles desmontavam toda vez que iam andar e montavam de novo. Até que chegaram no tempo, quando foi a construção do templo por Salomão. Aí, o que havia no tabernáculo? O centro do tabernáculo era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é o centro da vida no Antigo Testamento. É o povo de Deus. O povo de Deus no Antigo Testamento se estava em torno da arca. O que havia na arca? 3 coisas, né? As tábuas da lei, que Deus tinha dado a Moisés pela segunda vez, as tábuas da lei, um pote com o maná, aquele pãozinho que caía do céu e que os alimentou durante 40 anos no deserto, só cessou quando eles entraram na terra prometida, maná. E o terceiro, a vara de Arão. Arão era o sumo sacerdote, aquele cetro, como igual o bispo não usa o báculo, aquilo ali é o símbolo do poder, da jurisdição. Por isso que o bispo usa na sua jurisdição. Quando ele está na jurisdição do outro bispo, ele não usa, a não ser que o bispo deixe usar, porque é o símbolo da jurisdição. Então, 3 coisas que tinham na arca: as tábuas da lei, a lei, a doutrina, o pote com o maná, o alimento, e terceiro, a vara de Arão, o governo. Então, no Novo Testamento, o que nós temos? A igreja. Porque quando Jesus estava aqui, ele fazia tudo, né? Ele estava aqui, ele ensinava, ele governava os apóstolos, né? Ele deu alimento, Eucaristia. Então Jesus, quando ele estava entre nós, depois da encarnação, ele se fez homem em Nossa Senhora, depois ficou 30 anos ali na casinha de Nazaré, sua vida oculta, né?
Depois, Jesus começou a sua vida pública, 3 anos, e começou a fazer os milagres. E o primeiro milagre, estava em companhia de Nossa Senhora, foi as bodas de Caná, quando ele transformou água em vinho. Aí começou a vida, aí começaram os discípulos. O primeiro sinal, os discípulos, vendo aquele milagre, creram em Jesus. O primeiro, depois outros milagres que Jesus começou a fazer. Então Jesus começou a ser cercado de discípulos, o batismo dele. Primeira coisa, quando Jesus foi batizado, foi apresentado ao povo por João Batista. Não é? Ele apresentou ao povo: eis o Cordeiro de Deus. Eles sabiam o que era o Cordeiro, era o animal do sacrifício. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. E veio o Espírito Santo sobre Jesus, o Espírito Santo em forma de pomba. Quando Jesus saiu dali da água, já começaram a aparecer os discípulos. O primeiro foi quem? Sabem? Foi quem? Qual o primeiro discípulo? Tocou uma bola, vocês não responderam. Quem foi o primeiro discípulo? Santo? Não sabem. Santo André. Santo André. E junto com ele, São João. Os dois. Não cantando aquela música: como André e João me perguntaram: onde mora, Senhor, onde estás? Aí Nosso Senhor falou o quê? O que ele respondeu quando ele perguntou: onde é que o Senhor mora? É puxar assunto, né? Onde é que o Senhor mora? O que Jesus respondeu? Vinde e vede. Vocês estão cansados de cantar isso? Vinde e vede, vinde, Ele está no meio de nós. Bom, vinde e vede. Aí eles ficaram com ele lá. Santo André foi chamar o irmão dele. Quem era o irmão de Santo André? São Pedro. Ó, tem que dar aula de catecismo para os filhos de Maria, hein? São Pedro é irmão de Santo André. Aí Nosso Senhor chamou São Pedro. E depois, São João já estava ali, né? Aí depois chamou os outros, que eram, a maioria eram os pescadores ali, né? E chamou o irmão de São João, que também era pescador. Como é que é o irmão de São João? Quem é? Hein? São Tiago. Isso, São Tiago maior. Então, São Tiago, nós já temos lá: São Tiago, São João, São Pedro. Aí, e Santo André. Bom, aí foram aparecendo os discípulos, e Jesus escolheu 12, e esses 12 ele fez apóstolos. Por quê? Porque Jesus não ia ficar aqui para sempre com a sua humanidade. Ele ia partir um dia, né? Então ele tinha que deixar continuado. Porque Jesus veio, e através do seu corpo ele fez muita coisa, né? O corpo físico de Jesus. Ele abençoava, tocava nas pessoas e fazia milagres, tocou no cego, ficou enxergando, tocava nas crianças, então ele tocava. Então Jesus, através do seu corpo físico, ele fez muitos bens. Ele curou aquele cego lá de nascença. Bem, tocou, ele fez muitos milagres. Porque Jesus é Deus e homem. Não é assim? Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro. Ele é Deus e homem. Quando ele começou a ser homem, não deixou de ser Deus. Começou a ser o que não era, mas não deixou de ser o que era. Deus e homem. E recebeu a sua humanidade, formada pelo Espírito Santo, no seio de Nossa Senhora. Foi a encarnação. A encarnação quer dizer
Ele tomou o nosso corpo. Nós fomos encarnados também? Não, porque nós não preexistíamos antes. Quando fomos criados, foi o corpo e a alma junto. Jesus não, ele já existia como Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Aí se encarnou por obra do Espírito Santo no seio de Maria Virgem. Aí ele começou a ser Deus e homem. Mas a divindade de Jesus, então, fazia os milagres através da sua humanidade. Mas Jesus queria que a obra dele continuasse, né? Por isso ele criou os apóstolos, ele fez os seus sucessores. E ali, Jesus queria o seu corpo místico. Corpo físico é aquele que ele tinha, mas agora é um corpo místico, que era prolongamento da sua vida. Por isso que ele deu os poderes. Então Jesus, lembra daquelas coisas, 3 coisas no Antigo Testamento? Primeira coisa, os tábuas da lei. Jesus é mestre. Olha ali. É o divino mestre e profeta. Profeta é aquele que fala em nome de Deus. Quem é que tem o dom da profecia hoje? É a igreja. A igreja fala em nome de Deus. A igreja que nos ensina o caminho do céu, a igreja tem o dom da profecia que tinha Jesus. Agora ele deixou na igreja também, com a assistência dele. E é o mestre. Profeta é uma coisa, mestre, né? Aquele que ensina. Profeta quer dizer aquele que fala em nome de Deus. Profeta. Bem, quem tem autoridade para falar em nome de Deus, hoje é a igreja, porque ela é o corpo místico de Cristo. Bem, Jesus é profeta e mestre, mas ele é também sacerdote. Jesus nos santifica. Por isso que ele fez dos apóstolos sacerdotes. Qual é a principal coisa que Jesus fez? Bom, o batismo, ele fez o batismo, todos os sacramentos, os 7 sacramentos foram feitos por nosso Senhor Jesus Cristo. É a diferença entre sacramento e sacramental. Não é? Quem fez o batismo? Jesus. Quem fez a crisma? Jesus. Quem fez o matrimônio? Jesus. Quem fez o escapulário? Foi Jesus? Quem fez a medalha que vocês usam? A medalha milagrosa, foi Jesus? Foi a igreja. Por isso que a diferença entre sacramento e sacramental. Sacramento foi o que Jesus fez. Sacramental é uma coisa parecida com o sacramento, mas é a igreja que fez. Medalha, sinal da cruz, ato de contrição, água benta, isso é a igreja. Sacramental. Sacramentos não, foi Jesus que fez. E o principal sacramento, a Eucaristia. Jesus fez a missa e deu poder aos apóstolos, sacerdócio. Fazer isto em memória de mim, para continuar. A Eucaristia para a vida toda. Quem comer deste pão viverá eternamente. Então, nosso Senhor, esse pão, né? Esse pão que é a Eucaristia vai ser para sempre. É Jesus santificador. Ele santifica através dos sacramentos. E também, então, Jesus ensina, santifica e governa. Jesus tinha poder de governar, por isso que ele falou: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Jesus é rei, Cristo rei. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Esse poder ele deu aos apóstolos. E depois, ensinai a todos os povos, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes tudo o que eu ensinei. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Jesus morreu, os apóstolos também morreram. Então Jesus queria os sucessores, porque a igreja vai existir até o fim do mundo. Então Jesus fez os apóstolos foram fazendo seus sucessores, não é? Mas ele escolheu um dos apóstolos para ser o chefe. São Pedro, a pedra, chamava-se Simão, e ele trocou o nome para Pedra. Pedro, você é sobre essa pedra que eu vou edificar a minha igreja. Então, São Pedro, que ia ficar até o fim do mundo, tem os seus sucessores. Quem é o sucessor de São Pedro? É o Papa. Cadê vocês? São mudos. Quem é o sucessor de São Pedro? O Papa. E quem são os sucessores dos apóstolos? Os bispos. Aqui está falando para vocês um sucessor dos apóstolos, porque nosso Senhor fez isso, porque ele queria que a igreja ficasse até o fim do mundo. Então a igreja é constituída sobre os apóstolos, sobre Pedro, que é o chefe dos apóstolos, e os apóstolos constituíam seus auxiliares, que são os padres e os diáconos, que vão auxiliar os bispos na propagação do evangelho, naquelas três coisas: ensinar, santificar e governar. Os três poderes do bispo são esses, que são os três poderes da igreja: ensinar autenticamente o que Jesus ensinou, santificar com os sacramentos e governar. É Jesus Cristo mestre, profeta, Jesus Cristo sacerdote, Jesus Cristo rei. É a igreja. Então a igreja tem o sacerdócio, a realeza, o poder de nosso Senhor e o magistério. A igreja é a continuação. Quando Jesus se despediu dos apóstolos, tendo já constituído os apóstolos e São Pedro, Jesus foi para o céu, depois morreu, ressuscitou. Tudo isso ele fez quando estava aqui. Morreu, ressuscitou, apareceu para os apóstolos e depois foi para o céu, no dia da sua ascensão. Não é? Que dia que ele foi para o céu? Dia da sua... Entendeu? Ascensão. Muito bem. Aí Jesus disse: ide ensinar a todos os povos, eu estarei convosco todos os dias, e foi para o céu. E eles ficaram olhando. Aí entrou nas nuvens, sumiu, eles ficavam lá olhando. Aí apareceram dois anjos e falaram: não tem que ficar olhando para cima mais, agora é com vocês. Vocês são Jesus, é o corpo místico de Cristo. Então Jesus continua entre nós, através do seu corpo místico, é a igreja. Jesus está conosco, não é? Nós dizemos, ele está no meio de nós. Por quê? Porque é a igreja. Fora da igreja não há salvação. Tem um ali ensinando a opção de coisas bonitas, mas ele está na igreja? Está aprovado pela igreja? Não. Então, Santo Agostinho dizia, fora da igreja, você tem a opção de coisas boas. Pode ler o evangelho, pode cantar, aleluia, pode responder amém, pode ter até sacramentos. Mas fora da igreja, não há salvação. Não é? Tem a porção aí de piratas que estão por fora e faz uma missa aqui, você leva lá, ensina aqui, ensina lá. Vamos atrás dele, está falando coisa boa. Está aprovado pela igreja? Sim. Não está aprovado pela igreja? Por melhor que fale coisas bonitas, não. É como diz o Concílio de Trento: quem não entra pela porta, Jesus falou isso, entra pela janela, é ladrão e salteador. Que entra pela porta, quer dizer, tem a aprovação da igreja, tem a autenticidade da igreja. Quem entra pela janela é ladrão e salteador. Mas fala as coisas bonitas. Os protestantes também falam coisas bonitas. Fora da igreja também falam coisas bonitas. Mas fora da igreja não há salvação. Bem, então esse é o corpo místico, a igreja. Graças a Deus que nós somos católicos. Estamos dentro. Por isso que eu lembro a frase de Santa Teresa:
quero morrer filha da igreja. Quando eu digo eu creio na Igreja Católica, quer dizer o quê? Que eu creio no Papa, no Vaticano, no Bispo. Vocês estão me vendo aqui, né? Eu creio no Bispo, né? Mas vocês estão vendo. Quando a gente vê, não é ato de fé, né? Ato de fé é aquilo que eu não vejo, mas eu creio. Então, quando eu digo eu creio na Igreja Católica, eu creio na assistência do Divino Espírito Santo da Igreja. Vocês estão me vendo, não adianta, eu creio em Dom Fernando Guimarães, está aqui. Não, eu creio que ele é enviado por Nosso Senhor, fala autenticamente, tem assistência do Espírito Santo, aí sim, é um ato de fé, porque vocês não estão vendo aqui em mim o Espírito Santo, nem estão vendo a graça que ele me deu, mas vocês creem, eu creio no que ele ensina, não é porque ele fala bem, não é porque ele canta, nada disso não. Eu creio porque ele tem assistência do Divino Espírito Santo. Eu creio no Papa Francisco, não é porque eu gosto dele, não. Eu não torço pelo São Lourenço, ele é torcedor do time de São Lourenço. Também nem é obrigado a se torcer também, não. Eu não gosto dele porque ele é argentino. Ele não é argentino, ele é o Papa. Ele foi argentino porque nasceu lá, mas ele é o Papa. Quando eu digo eu creio no Papa, quer dizer, eu creio que ele tem assistência do Divino Espírito Santo para governar a igreja. Não é? Eu creio que Dom Fernando é o bispo da administração apostólica. Por quê? Porque ele tomou esse cargo? Não, ele foi nomeado pelo Papa. Eu estou aqui em nome da igreja. Foi o Papa, foi São João Paulo II, que me escolheu para ser bispo da administração apostólica. E eu ordeno os padres. E eu mando o padre para uma paróquia. É um ato de governo. Eu mandei aqui o padre Zé Carlos para essa paróquia, como mandei para as outras paróquias os padres. É um ato de governo. O Espírito Santo também assiste à igreja, no ato de governo, no ato de ensinar e no ato de santificar. Eu ordeno um padre. Por exemplo, ordenei o padre daqui, o padre Zé Carlos. Aí ele vai santificar. Ele vai dar absolvição dos pecados, ele vai dar a Eucaristia, ele vai dar a comunhão. Por quê? Porque ele é continuador da igreja. A igreja vai ter a Santa Missa até o final dos tempos, até o fim do mundo, porque Nosso Senhor deu essa garantia. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Nosso Senhor está na igreja. Então isso tudo... Então Jesus não acabou a obra dele, continua com a igreja. Ele fez muitas coisas pelo seu corpo físico, agora ele faz pelo seu corpo místico. A igreja é o corpo místico de Cristo, a igreja, não é? Então a igreja não é o corpo físico, é o corpo místico. Quando diz o Verbo se fez carne, Nosso Senhor tomou a nossa natureza e ficou entre nós. É a natureza humana de Jesus que foi o intermediário para ele fazer o bem. Na igreja, nós temos uma unidade. O que dá unidade à igreja? É o Divino Espírito Santo. O Espírito Santo é que é a alma. O que dá unidade na gente? O que dentro desse corpo nosso tem tudo, né? Tem magnésio, ferro, uma opção de substâncias químicas, não tem? Nosso corpo. Eles não estão aqui, isso tudo são interessantes, que são substâncias químicas que agem uma contra a outra. E por que o magnésio não age aqui no ferro, não age no manganês, não age contra o outro? Porque tem um princípio vital. Esse corpo meu, cheio de coisas diferentes, no meu sangue, por exemplo, inclusive micróbios, inclusive essas coisas biológicas que tem no corpo da gente, a flora intestinal, tem planta, tem tudo. E por que não estraga? Porque são princípios que há um contra o outro. Eles não estragam. Eu estou vivo aqui porque tem um princípio vital. O princípio vital é a alma. A igreja tem uma porção de coisas contraditórias na parte humana,
mas não estraga. Por quê? Tem um princípio vital, que é o Divino Espírito Santo. Quando a gente morre, o corpo está ali, com a aparência bonitinha, né? Mas daqui a umas horas, aquelas substâncias contrárias vão começar a agir uma na outra e o corpo começa a se estragar. Aí tem que sepultar, senão vai estragar tudo, vai explodir. Porque não está mais com o princípio vital, que é a alma. Agora, eu estou vivo, estou com a alma. A igreja, então, não se estraga por quê? Porque ela tem o princípio vital, que é o Divino Espírito Santo. Não é? A igreja tem a presença do Divino Espírito Santo. E ele é que conserva a igreja. É a alma da igreja. E, bom, então, Nosso Senhor escolheu uma cabeça. Quem é a cabeça? O Papa, que é o sucessor de São Pedro. Onde está Pedro? Aí está a igreja. É o sinal de unidade. O Espírito Santo a gente não vê, mas a gente vê o sinal de unidade, que é o Papa. Quem está com o Papa está na igreja. Pergunta aí, esse grupo ali, muito bonzinho, eles estão com o Papa? Não, são católicos. Então, é a unidade. É a cabeça da igreja. Sucessor de São Pedro. A alma da igreja é o Divino Espírito Santo, que Nosso Senhor falou: quando vier o Espírito Santo, ele vos ensinará toda a verdade. Então, Nosso Senhor, Espírito, quer dizer, soprou, ele soprou sobre os apóstolos: recebei o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, a igreja, continua tudo o que Nosso Senhor ensinou e deixou para nós. Então, a igreja que tem o dom da profecia, tem o dom do governo. Um padre, por exemplo, que chega aqui na paróquia, ele assume essa paróquia, pega aqui e começa a ensinar para vocês. Só, peraí, quem mandou você aqui? Por isso que os missionários, na África, por exemplo, iam naquelas aldeias, falavam com eles: nós vamos embora, porque não vamos poder ficar aqui, né? Ir para outra aldeia. Mais tarde vai chegar um aqui para pregar, vocês têm que fazer 3 perguntas a ele para saber se eles são católicos. A primeira é: onde está a tua mãe? Quem é a tua mãe? Segundo, onde está a tua mulher? Terceiro, quem te mandou aqui? Onde está a tua mãe? Ele tem que responder: minha mãe é Nossa Senhora, Virgem Maria, mãe de Jesus. Se ele responder assim, está bem. Se não responder assim, eu fora com ele. Segunda pergunta: onde está a tua mulher? O padre vai dizer: eu não tenho mulher, sou só consagrado a Deus. E se mandar dizer que tem mulher, vai dizer: pastor protestante. Terceira pergunta, e a mais importante de todas: quem te mandou aqui? Ele vai dizer: eu vim em nome do Senhor Jesus. Fora. Eu vim mandar. Fora. Padre católico é mandado por alguém. Pergunta para o Zé Carlos: quem te mandou aqui? O bispo. Eu tenho ordem do bispo. Eu fui nomeado pelo bispo. Eu fui empossado pelo bispo. Aí sim. Então, é preciso estar unido à igreja, ao Papa. Portanto, é que tem o Espírito Santo. Então, Nosso Senhor deu o Espírito Santo para que nós tivéssemos a verdade. É o dom da verdade, é o dom da profecia que veio sobre nós no dia de Pentecostes. Então, Nosso Senhor quis que a santificação continuasse. E os apóstolos continuaram a obra de Jesus. Nosso Senhor diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim como o Pai, olha que bonito, né? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. É a ordem de Nosso Senhor. Aí, São Pedro começou a enviar os apóstolos, e os apóstolos todos iam. A mim, por exemplo, quem me enviou aqui foi o Papa, São João Paulo II. Estou aqui, cumprindo a minha missão. E por isso que a igreja nunca vai acabar. Nosso Senhor disse: as portas do inferno, isso quer dizer a morte, hein? Nunca vão prevalecer contra ela. Ou seja, a igreja nunca vai acabar. Isso é garantia.
Quem é que garante que uma grande empresa humana não vai acabar? Um banco, não é? Banco, peraí, o Unibanco. Lembra do Unibanco? Tinha um banco aqui em Barriçai, era Unibanco. Acabou. Agora é Itaú. Um vai comprando o outro, um vai engolindo o outro. Por quê? Porque as coisas humanas podem acabar. A igreja, não. Pode cair o prédio, igual caiu aqui de Barriçai. Caiu o prédio, mas a igreja não. Acaba esse, vão para outra. Não é como o pessoal daqui da igreja de São Filomeno, vai. Bem, e as pessoas ruins que tem na igreja? Bom, isso, como tem a parte humana, no próprio colégio apostólico, eram 12. Um foi o traidor. Tanto Jesus escolheu os apóstolos, só um foi traidor. Na igreja também, não tem só gente boa. Nós temos gente boa que nós temos na igreja, são os santos. Não é? Na igreja nós temos Santa Bernadette, não é? Santa Terezinha, Santa Inês, que é padroeira de vocês aí, o Santa Inês. Esse é gente boa, hein? E santos homens também, do Santo Agostinho, né? Santo Tomás de Aquino, os santos. São Domingos Sávio. Tem santo criança, santo jovem, santo adulto, santo velhinho. Santos que sempre foram santos desde o começo. Santos que se converteram na idade adulta. Santos que converteram na hora de morrer, como o bom ladrão São Dimas. Mas são santos. Mas estão no céu. Aqui na terra sempre vai haver problemas. Sempre vai haver gente que não é santa. Porque nosso Senhor diz que é assim. Mas a igreja como tal, ela é infalível, nunca vai falir, nunca vai quebrar, nunca vai ensinar autenticamente o erro. Porque a igreja tem o dom da profecia que nosso Senhor tinha. Está vendo aqui, ó? A igreja tem o dom da profecia para ensinar, é o mestre. Então a igreja é mãe e mestre, mater et magistra, né? É o nome. A igreja é mater et magistra, é mãe e mestre, e tem o sacerdócio que nos santifica, e o centro é a Eucaristia. Vocês, filhos de Maria, têm que colocar a Eucaristia no centro, assim como a tabernáculo é o centro do Antigo Testamento. Nós temos a Eucaristia, que é a missa e a comunhão. Porque não existe religião sem sacrifício. O que é o sacrifício? É uma oferta de uma vítima para reconhecer o supremo domínio da divindade. Isso é que é o sacrifício. Por isso que os pagãos ofereciam sacrifícios àquelas divindades, coitados, que eles achavam que eram divindades, Júpiter, Saturno, sei lá quem. Então eles, antes de uma guerra, para que o Deus deles fosse propício a eles, ofereciam sacrifício de propiciação, sacrifício de petição. Então eles pediam. E depois da guerra, ofereciam sacrifício de ação de graças. Então aquelas divindades todas. Aqui na América, no México, por exemplo, tínhamos aqueles que ofereciam sacrifício, os índios, os astecas. Eles achavam que o Deus era o sol. O sol nasce todo dia, então é o sol. Porque o sol é que dá a vida. Então eles achavam que o sol tinha que ser oferecido a eles sangue humano. Então eles faziam o prisioneiro, matavam e ofereciam o coração sangrento ao sol. Para que o sol nascesse no dia seguinte, senão ele não ia nascer. Coitados. Mas era um sacrifício. No Antigo Testamento havia sacrifícios. De quê? De ovelhas. Tinha? Ofereciam ovelha. Quem ofereceu o primeiro sacrifício deve ter sido Adão. Mas a gente sabe, o primeiro sacrifício foi Abel, né? Que provocou a ira do irmão Caim, que acabou matando. Mas ele oferecia o sacrifício de ovelhas. O irmão oferecia frutos da terra. Bom, e assim o sacrifício de Noé, depois do dilúvio, o Salomão ofereceu sacrifícios de touros, de bodes, de ovelhas. Tinha o sacrifício do bode,
Todo mundo jogava os pecados em cima do bode. Por isso que é chamado bode expiatório, porque ele estava com os pecados de todo mundo e depois botava ele para fora. Então, quem é o bode expiatório realmente? É Jesus. Que Jesus assumiu as nossas culpas para morrer por nós. Então, hoje, na igreja, nós não temos mais sacrifício de ovelha, de touro, de bode, de arroz, de feijão. Não. É o único sacrifício, foi a morte de Jesus na cruz. Esse é o único sacrifício do Novo Testamento. E para que nós, que não assistimos à morte de Jesus na cruz, não ficássemos privados do seu sacrifício, ele instituiu a Santa Missa. A missa é a renovação do sacrifício da cruz. A missa torna presente o sacrifício da cruz, de modo incruento, de modo sacerdotal, de modo sacramental. Então a missa torna Jesus presente. Então, qual é o centro? O centro da igreja no Antigo Testamento, que era o povo de Deus, era o tabernáculo. E no centro do tabernáculo, a Arca da Aliança. Qual é o centro da igreja? O altar, é a Santa Missa. E na missa se faz a Eucaristia e a comunhão. Então, como nós somos ricos, então nós temos a presença de Jesus morrendo na cruz cada dia no sacrifício da missa. Nosso Senhor está presente. Vocês têm que ser devotos da Eucaristia. É o centro da igreja, é o centro da vida cristã. Nosso Senhor é a Eucaristia, assistir a Santa Missa, participar da Santa Missa, receber Jesus no coração. Ali, Nosso Senhor ficou aí, é o sacrifício da nova lei. E Nosso Senhor diz: quem comer deste pão viverá eternamente. Quem come minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então nós temos ali os sacramentos, nos dão Jesus. Quem é que faz o sacramento? Jesus. Quem é que está celebrando a missa? Jesus. Santo Agostinho tem aquela frase bonita, né? Se Pedro batiza, é Cristo que batiza. Se Paulo batiza, é Cristo que batiza. Se Judas batiza, é Cristo que batiza. Jesus fica presente, não é porque o padre é santo, não. Pode ser um padre pecador, mas ele tem o poder de Nosso Senhor. Se eu for me confessar com um padre que tem uma porção de defeitos e tem uma porção de pecados, e se ele me perdoar, eu fico perdoado? Fica, porque é Jesus que está perdoando. Então, Nosso Senhor já blindou os sacramentos para não serem contaminados pelo ministro. O sacramento sai direto de Jesus para nós, passando pelas mãos do ministro. Mas o ministro não torna ineficaz o sacramento. Então, a Eucaristia continua. Nós somos participantes da natureza divina através dos sacramentos. Então, os sacramentos prolongam a vida de Jesus Cristo em nós, na igreja. Por isso que o Espírito Santo continua agindo na igreja. Quando nós dizemos, eu creio na comunhão dos santos, é toda essa participação em todas as graças que Nosso Senhor nos dá. E aqui nós somos a igreja militante. Do purgatório, a igreja padecente, e no céu, a igreja triunfante, onde nós esperamos chegar, não é? Lá vai ser o corpo místico de Cristo sem mancha. E nós temos a proteção de Nossa Senhora. Vocês, de modo especial, Nossa Senhora é a mãe do corpo místico. Assim como ela foi mãe do corpo físico de Jesus, ela é mãe do corpo místico de Jesus, que é a Igreja. Então nós cremos na Santa Igreja Católica. Nós cremos na Igreja. Então, e a Igreja é una, santa, católica e apostólica. Não é como a gente canta, né? Credo unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, no credo da missa, né? Então, nós somos felizes porque somos da igreja. E vamos dizer como Santa Teresa, eu quero morrer filha da igreja. Como é que é a frase então?
quero morrer filha da igreja. Isso, e com toda honra, ficamos honrados, vocês se sintam honradas de pertencerem à igreja e morrer na igreja, porque é ali que está a salvação, é ali que nosso Senhor deu tudo. Bom, eu tinha muitas coisas para falar, mas eu acho que já deu para vocês entenderem o que é eu creio na Santa Igreja Católica. E a gente não ir atrás daqueles que macaqueiam, fazem coisas parecidas. E daqueles também que não têm amor à igreja, só querem criticar e querem falar mal. Gente, a gente não vive de escândalo, a gente vive das coisas boas. A gente não faz isso da nossa família. Nossa família aqui humana, ela é perfeita? Não. Tem defeitos? Claro. Vocês devem ter tios complicados, primos complicados, avó. Tem muita gente complicada da nossa família. Mas e daí? A gente põe para todo mundo saber? Claro que não. A gente não sai falando da nossa família. A gente pode falar mal da família dos outros, né? Mas da nossa não. Então, se nós somos da igreja, filhos da igreja, não tem que sair falando mal da igreja. E às vezes vão criticar. Ah, Dom Fernando Rifan não fica criticando essas coisas. Claro, eu sou filho da igreja. Falar mal da minha família? Você fala mal então porque você não é da família. Para que eu vou ficar criticando o tempo todo? É claro, se de uma coisa errada eu posso advertir. Graças a Deus, aqui da administração, está todo mundo seguindo direitinho, por que eu vou falar? Por que eu vou ficar falando? Ah, porque o padre fulano de tal saiu na televisão, falou isso e aquilo. Você vai seguir? Não, então você tem aqui os padres corretos, você tem aqui a doutrina correta, não tem que falar mal. A gente vai seguir o correto. Porque senão eu estou destruindo a autoridade da igreja, estou destruindo a fama da igreja. Porque a gente falando mal, eu estou difamando. Eu recomendo muito que vocês leiam o meu livro, Orientação Pastoral, o Magistério Vivo da Igreja, que eu escrevi logo no começo do meu episcopado. Todo mundo deve ter, nas livrarias, todas têm, é para ler, não é para colocar na biblioteca não, é para ler, entenderam? Principalmente eu falo sobre a missa. A igreja tem variedades de ritos. Nós aqui, graças a Deus, com a bênção da igreja, conservamos a forma antiga do rito romano, o rito romano antigo. Graças a Deus, santifica muita gente, etc. Mas não quer dizer que os outros ritos não sejam católicos, eu começar a meter o pau em tudo. Não. Existem abusos, como antigamente também já houve muitos abusos na missa de São Teoquino. A gente não vai ficar falando o tempo todo, mas a gente, vocês aqui não precisam, nem precisam eu falar, porque vocês todos têm a missa na forma antiga, graças a Deus, conservada direitinho. Eu falei mesmo com o Papa, eu falei com o Papa Francisco, que aqui nós conservamos a missa na forma antiga. Aí ele falou, ó, eu só sou contra aqueles que utilizam a missa antiga para combater a igreja, combater o concílio, etc. Falei com ele, não, nós não. Aí ele falou, assim é uma das riquezas da igreja. Pronto. É uma das riquezas da igreja que a gente deve conservar. Então, minhas filhas de Maria, parabéns a vocês. Continuem firmes no amor à igreja, fiéis, direitinho, que assim a gente vai para o céu. Não adianta saber muita coisa, fazer muita coisa, falar mal de todo mundo e não ir para o céu. Não é? E eu quero que todo mundo vá para o céu, e eu quero encontrar todo mundo no céu, e os santos querem encontrar vocês no céu, e Nossa Senhora quer encontrar todas lá no céu. Não é? Como a gente levar as almas todas para o céu. Não é assim que a gente reza? Então que Nossa Senhora nos guarde a todos, a nós todos, na graça, no amor de Deus. Amém.